Então, pessoal, sejam todos bem-vindos aí a mais uma edição do nosso seminário de Geometria Algébrica dos estudantes. Então, hoje é um grande prazer aí apresentar um colega nosso aí do ICMC da USP, o Abraham. Ele tá terminando agora o mestrado e está sendo orientado pelo professor Erivelto Borges, e ele foi admitido no doutorado pelo ICMC também. E hoje ele vai falar aí para a gente sobre subgrupos finitos de PGL2K. Então, Abraham, a palavra é sua. Sinta-se livre aí no nosso seminário. Ok. Muito obrigado, Eduardo, e a todos os organizadores pelo convite. Então, eu não tenho muita experiência fazendo exposições, então se eu ficar nervoso, alguma coisa, me desculpa. Enfim. Muito obrigado, então, por estar aqui presentes. Hoje eu vou falar sobre subgrupos finitos de PGL2K, e esse tema está muito relacionado com a minha dissertação de mestrado. Eu também vou falar um pouco sobre como é a estrutura da minha dissertação e sobre como esses conceitos se relacionam entre si. Ok. Então, vamos começar definindo o nosso principal objeto de estudo. Aqui. Seja K um corpo e seja X um elemento transcendente sobre K. Transcendente significa que não está numa extensão algébrica do K. É um elemento que não é algébrico. Bom, então, a gente define PGL2K como quociente de GL2K sobre esse subgrupo, né, das matrizes diagonais da forma A0, 0A, onde A está em K de X, ou seja, os elementos não nulos de K. A gente sabe que elas formam um subgrupo multiplicativo, né? E, bom, o GL2K é o subgrupo das matrizes invertíveis, tá? Então, essa é uma primeira definição de PGL2K. Porém, existem algumas outras equivalências. Por exemplo, tem ali que PL2K é isomorfo ao grupo de automorfismos de K de X sobre K. Lembre que o X aqui é transcendente. E, além disso, ele também é isomorfo aos automorfismos de PD1, da reta projetiva. E vamos a tentar entender um pouco melhor essas equivalências. Mas, antes disso, um outro resultado importante, interessante, é que PGL2K, ou seja, que também é isomorfo ao grupo de automorfismo da reta projetiva, age transitivamente sobre a reta. Bom, para ser mais precisos, na verdade, ela vai agir nos lugares de grado 1 de K de X. Então, aqui tem essa palavra aqui, lugares. Mas na frente vamos dar uma definição do que é isso. No caso, por exemplo, de que K seja algebricamente fechado, a gente pode identificar, por exemplo, os pontos da reta como os lugares. Então, no caso algebricamente fechado, não tem muito mistério. A noção de lugar coincide com a noção de ponto, mas quando K não é algebricamente fechado, tem uma, digamos que o lugar é um conceito mais geral do que um ponto, tá? Vamos falar disso mais na frente, com mais detalhe. Bom, o que significa 3 transitivo? Significa o seguinte. Então, por exemplo, se eu pegar 3 pontos na reta e eu pegar outros 3 pontos na mesma reta, né? Então, vai existir um automorfismo da reta que leva o lugar 1 para C, por exemplo, né? O lugar 2 para A, o lugar 3 para B. A gente pode mudar as ordens também, né? Não tem problema. Mas, além disso, de fato, essa é uma condição mais forte ainda. Por quê? Porque esse automorfismo, de fato, vai ser único. Vai ser um único automorfismo. Os automorfismos, neste caso, podem ser representados como
transformaciones de Mobius, por ejemplo, ¿no? Transformaciones de esta forma. Y, bueno, onde A por D menos B por C es distinto de cero. Acho que eso también son llamados de transformaciones semilineares. Tiene un nombre así bien alternativo. Ok. Vamos então a lembrar um dos teoremas principais da geometria algébrica, que é aqui o seguinte. Este teorema fala que existe uma equivalência entre duas categorias. A categoria das variedades algébricas, considerando morfismos, os morfismos racionais dominantes entre elas, digamos que é uma categoria C. Mas a gente pode, por exemplo, considerar agora os corpos de funções delas, seja, por exemplo, aqui uma x, uma y, e, por exemplo, temos k de x e k de y, os corpos de funções dessas variedades. Então, se temos um morfismo de k de x, bueno, nesse caso vai ser um mapa racional dominante, então vai existir um morfismo também entre os corpos de funções. Porém, nesse caso, a z está invertida. Agora o morfismo vai de k de y para k de x. E essa relação, tipo, o funtor que leva a variedade x para seu corpo de funções, esse vai ser um funtor contravariante, ok? Porque está invertindo as zetas, e de fato vai ser uma equivalência entre essas categorias. Mas, indo mais precisamente, a gente tem essas equivalências aqui. Então, duas variedades são bidimensionalmente equivalentes, se somente se existem, se somente se os corpos de funções são isomorfos, mas também tem uma outra interpretação disso, é que existem abertos em cada uma delas, tal que esses caras são isomorfos, mas nesse caso vamos considerar isomorfismos mesmos. Vamos a considerar isomorfismos regulares em todo ponto. Os isomorfismos usuais da geometria algébrica. Digamos que os mapas racionais são, num caso, uma forma mais geral de morfismo. Mas, nesse caso, vai ter um isomorfismo no contexto de geometria algébrica, esses isomorfismos mais fortes. Muito bem. Bom, então espero que esta parte haya ficado um pouco clara. Esse teorema, então, mostra uma conexão muito interessante, muito importante, entre a geometria algébrica e a álgebra comutativa. Então, podemos utilizar resultados geométricos, né? Podemos investigar desde um ponto de vista mais geométrico, mas também agora temos um jeito adicional para estudar as variedades algébricas, que é olhando para as propriedades dos seus corpos de funções. A gente tem uma teoria bem desenvolvida sobre isso, né? Sobre corpos de funções que vem da geometria algébrica. A gente estuda coisas sobre Naish de Dedekind e outras propriedades. Então, a gente pode usar todas as ferramentas também, graças a esse teorema aqui. Mas tem outra conexão entre a geometria algébrica e a geometria complexa. A geometria complexa, digamos que é um caso particular em certos pontos de vista, porque, bom, as mesmas técnicas, né, podem ser usadas porque os complexos são um corpo, bom, vai ser de fato um corpo algebricamente fechado. A gente pode então usar muitas técnicas de geometria algébrica que são bem mais gerais. Porém, os complexos têm uma estrutura que também é topológica, né? A gente pode usar técnicas de análise e, historicamente, muitos resultados foram provados inicialmente para os complexos e depois foram generalizados utilizando técnicas mais algébricas, né? E podem ser utilizadas para variedades algébricas em corpos distintos de C, ainda em característica positiva. Bom, o que significa característica de um corpo?
Bom, eu acredito que muitos de nós já sabem isso, mas vamos lembrar. A característica do corpo pode ser definida como a quantidade de vezes que você pode somar tal que dê a zero. A quantidade mínima, né? Então, esse P aqui sempre vai ser um número primo ou, no caso dos complexos, por exemplo, vai ser zero. Ou seja, não existe uma quantidade 1 mais 1 mais 1 que dê a zero. Nos complexos, nos reais, isso é impossível, né? Mas tem corpos, por exemplo, como os corpos finitos, os fechos algébricos deles, né? Que eles vão ter característica prima. Esta característica sempre vai ser número primo ou zero. Muito bem. Algumas referências, então, que eu usei para aprender esta teoria de corpo de funções é esse livro aqui, o livro do Stikhanov. É um livro muito legal, muito bonito, tem todas as provas das coisas, dos resultados que eu vou anunciar agora, podem ser encontrados lá. É um livro bastante acessível, eu gostei muito. E também tem aplicações em teoria de códigos, das coisas que vamos falar agora. Bom, essa é a referência para entender a teoria necessária. E umas outras referências, por exemplo, uma referência inicial seria o Silverman, o livro de curvas elípticas do Silverman, que também é muito bom, mas ele está mais focado no caso complexo mesmo, então, ou corpos algebricamente fechados. Então, digamos que é um pouco mais particular, mas é uma boa forma de entender a geometria das coisas também. O livro de Harshon já é bem mais profundo, ele é de geometria algébrica mesmo, então acho que todos nós já, pelo menos, ouvimos falar desse livro, e é muito bom. Eu também gosto muito, mas é um pouco mais avançado. E o livro do Rick Miranda é um livro que eu gosto muito também, porque ele mostra as conexões entre a geometria algébrica e a geometria complexa. Tipo, ele mostra, por exemplo, as provas do teorema de Hurwitz e Riemann-Roch podem ser encontradas ali, mas tem as pruebas também utilizando a geometria mesmo, ou seja, análise complexa. Então, ali pode encontrar muitas conexões entre essas noções. Beleza. Então, agora eu vou falar um pouco sobre a teoria de corpos de funções numa variável e depois eu vou apresentar o problema em si. Bom, o título desta palestra é subgrupos finitos de P e L2K, então vamos chegar nesse resultado mais na frente. Mas primeiro vamos tentar compreender um pouco a teoria. Tá? Então, vamos começar falando um pouco sobre isto. Bom, estos são slides que eu peguei de uma palestra anterior que eu dei. Então, estão em inglês, mas acredito que vamos a conseguir entender. Bom, então vamos a começar definindo os principais conceitos e depois vamos falar sobre extensões finitas de corpos de funções. De fato, podemos ainda ser mais geral. Tenho um colega peruano que também trabalha com Lencho, se não me engano é o Hilário. Ele também trabalha com estas coisas mais gerais, extensões algébricas e mais coisas mais gerais. Bom, vamos focar em extensões separáveis, especificamente num objeto chamado diferente. O diferente é um divisor importante dentro deste contexto e que ele tem relevância en característica positiva. En característica cero, por ejemplo, en los complexos, este concepto de diferente no aparece porque tiene una expresión puntual para a fórmula do género de Hurwitz, y eso he obtenido directamente de análisis. Eso en los casos complexos. Mas en característica positiva, a gente tem en consideração esse diferente. Depois vamos falar sobre extensões de Galois. E finalmente, vamos a enunciar o teorema principal, os subgrupos finitos de P2K. Só uma observação, acho que não falei isso, mas é muito importante. Estamos assumindo que K tem característica positiva.
ok? Característica prima, maior que 0. E além disso, vamos assumir que K é um corpo perfeito. Um corpo perfeito é um corpo tal que todas suas extensões finitas ou algébricas são separáveis. Que a única extensão inseparável que ele tem é ele mesmo, tá? Então, vamos começar definindo o objeto básico. Seja K um corpo. Lembre, característica positiva. Bom, por enquanto, esse K só precisa ser perfeito, por enquanto. K seja um corpo perfeito. Então, um corpo de funções algébricas numa variável, que a gente denota como desta forma, f sobre K, é uma extensão de corpos, né? É um f que contém ao K, tal que ele é uma extensão finita de algum K de X, onde X é um elemento transcendente sobre K. Essa é a definição de corpo de funções algébricas numa variável. Já tem definições mais gerais, né? Por exemplo, funções de corpos de funções algébricas em muitas variáveis, por exemplo. Mas nós estamos focando numa variável só, porque vamos focar mais no caso de curvas, né? Estamos focando mais no PGL2K, e então vamos olhar para os automorfismos da reta projetiva unidimensional. Então, estamos considerando numa variável só. Bom, vamos a denotar rapidamente esse K tilde, ¿sí? Que são os elementos de C que são algébricos sobre K. E esse é chamado do corpo de constantes Jeffrey sobre K. E o principal requisito que vamos a assumir é que K tilde seja igual ou que K. Isso é o que nós vamos a querer. Esse vai ser nosso... vamos a assumir isso. Essa condição. Tá? E, bom, o exemplo mais simples disto é o corpo de funções racionais f igual a k de x. O exemplo mais simples. Outros exemplos, por exemplo, são os corpos de funções de curvas algébricas. Todo corpo de funções de uma curva algébrica também vai ser um corpo de funções racionais sobre o corpo base. Vamos falar agora de lugares, né, que a gente falou um pouco no início. Então, um lugar de um corpo de funções f de k é o ideal maximal de algum anel de valorização dentro desse f de k. Bom, acho que... Bom, eu espero que a gente lembre o que é um corpo de valorização, mas essencialmente são... podemos pensar neles como um corpo tal que, para todo elemento de f, ele pertenece ao anel, a esse subanel, ou o inverso dele pertenece ao subanel. Essa é uma definição um pouco, digamos, técnica, que ela provém da álgebra comutativa, mas tem outro jeito de entender os lugares. É usando o conceito de valorização discreta. Então, uma valorização discreta é uma função que vai de f para z unido com o infinito, que satisfaz essas condições aqui. Tá? Satisfaz essas condições ali. Então, a partir de uma valorização discreta, podemos... tem uma correspondência entre as valorizações discretas dentro de um corpo de funções sobre suas alertas de valorização e ainda uma correspondência também com os lugares. Esses três conceitos aqui estão intimamente ligados. Existe uma única valorização associada a cada lugar e vice-versa. Bom, os conjuntos dos lugares vão ser denotados por PF. Agora, vamos falar sobre os corpos residuais. Eles são definidos assim.
como esse quociente de este anel de valorização, representado pelo P. Lembre que P é o ideal maximal desse OP. E, bom, vamos a denotar por x de P a classe associada a um x que pertence ao P, nesse quociente, né? E para um elemento de F que não esteja em OP, a gente define x de P igual ao infinito. Ok? Então, temos o conceito do que um zero de N para um elemento Z. Bom, definido desta forma. Temos o conceito de ordem de N, definido desta forma. E então, vamos ter um mapa, né? Um mapa que vai de F, tá? Para Z, unido com... Desculpa. Vamos a ter um mapa que leva elementos de F e leva hacia, digamos que a união de todos F de P, a união de todos esses F de P, tá? E isso é chamado de o mapa residual, respecto ao P. Mas acho que a maneira mais simples de entender tudo isso é assumindo o caso algebricamente fechado. E assumindo que, por exemplo, o F é o corpo de funções de uma curva sobre o corpo K. Tá bom? Então, nesse caso, a F vai representar todos os mapas racionais, né, da curva, sobre a curva. Né? Vão ser mapas quocientes de mapas polinomiais. E a gente sabe, né, por geometria algébrica básica, esse OP vai representar o anel local associado a um ponto. Nesse caso, os lugares vão ser exatamente os pontos da curva. Então, tipo, estas noções de valorização e de polo estão relacionadas, tipo, ao comportamento disso. A gente pode pensar ainda, por exemplo, elas como funções meromorfas, né? Bom, por exemplo, se o corpo feroz complexo, né? Então, tipo que todas estas noções têm essa interpretação mais geométrica, né? Mais conhecida, mais que a gente vê, por exemplo, em análise complexa. Ali tem essa conexão. E, por exemplo, aqui a gente pode pensar que esse mapa que tipo, esse mapa é de fato um mapa de avaliação. É tipo avaliar num ponto fixado P, num ponto P, avaliar a função x. Ou seja, leva x exatamente em x de P. Então, tipo, que isso tipo, que agora as noções ficam um pouco mais claras, eu espero. Bom, então, o grau de um lugar é definido como o grau de extensão, né? F de P sobre K. Esse número sempre é finito. Esse é um teorema. Esse número sempre é finito. E, por exemplo, se o K for algebricamente fechado, esto vai ser 1. Sempre, né? Porque como é finito e K é algebricamente fechado, toda extensão finita tem que coincidir com ele mesmo. Mas não sempre vai ter... Não sempre os lugares vão ter grado 1. Não sempre. Quando o corpo não é algebricamente fechado, pode acontecer isso. Ok, agora, rapidamente, vamos falar de divisores. O grupo de divisores é o grupo abeliano livre com base os lugares do grupo de funções. Então, nesse grupo de divisores, vamos estabelecer uma ordem parcial, sim? Olhando para os coeficientes deles em cada ponto. Bom, os coeficientes em cada ponto, eu estou denotando por esse V de P. Então, a gente tem assim uma ordenação parcial nesse grupo de divisores. Agora, temos essa definição do divisor associado a um elemento de F. Ou se quiser, o divisor associado a uma função racional. Então, é isso. Essa definição aqui. Tem o divisor de zeros,
divisor de dipolos também, cada um desses é respectivamente um indicado. Além disso, podemos considerar essa relação de equivalência no grupo de divisores. E vamos então a considerar agora esse espaço aqui, o famoso espaço de Riemann-Roch associado a um divisor. E utilizando a proposição aqui, bom, é uma coisa um pouco técnica, não vou entrar em muitos detalhes nisso, mas o que eu quero focar é que isso permite definir a noção de gênero. Utilizando o espaço de Riemann-Roch, por exemplo, e a proposição anterior, temos essa noção de gênero de um corpo de funções. E, bom, o gênero é um conceito geométrico que pode ser estudado utilizando coisas topológicas, análise e um monte de outras coisas, mas essa é uma definição algébrica. Sim? É tipo uma generalização. Bom, vamos tentar ir um pouco mais rápido para conseguir terminar todos os slides. Bom, esse aqui é o teorema de Riemann-Roch. Ele é um teorema muito importante, mostra as conexões entre todos os parâmetros associados. Dado um divisor em F, a gente tem essa igualdade aqui. E algumas consequências desse teorema é a seguinte. F de K é racional, se somente se F de K tem gênero zero e existe pelo menos um divisor de grado 1. Então, esse é um resultado bem importante. É uma caracterização dos corpos de funções racionais. Vamos falar agora de extensões finitas. Seja então F' e F' sobre K'G' um outro corpo de funções, tá? Então, ele vai estender o grupo de funções f de k se acontece isso, né? F' sobre F é finita e K'G' inclui o K. Tá bom? E agora, dizemos que um lugar em Pf' está acima ou é uma extensão de um lugar P de F se P está incluído em P'. É uma inclusão de conjuntos simples, ok? Bom, lembrem, né? F' inclui a F. K' inclui o K. Tá. Mas temos umas outras propriedades dessa noção de extensão de lugares. Então, temos as seguintes equivalências. P' extende o lugar P, e somente X também os anéis locais correspondentes também são extendidos. E se somente se existe um inteiro positivo, tal que, e essa parte é importante, tal que BP, a valorização em P' é um múltiplo da valorização de BP. Tá? Bom, mas vamos ter que restringir neste caso, né, a valorização somente em lugares de F, porque, bom, em vez de P só pode ser definido para lugares em F, ok? Mas então, essa é uma outra equivalência de extensão de lugares. Este número E, aqui, é chamado de índice de ramificação, ok? E F' sobre P é definido como o grau da extensão dos corpos residuais. Esse número vai ser sempre finito, ok? Beleza. Bom, e bom, neste caso temos que P é a interseção de P' com F, e bom, o mesmo acontece com os anéis locais respectivos. O interessante aqui é que temos
uma transitividade. Por exemplo, F segunda inclui a F', inclui a F. Temos essa torre de corpo de funções. Então, temos a transitividade nos índices de ramificação e nos graus relativos, tá? Mas uma outra propriedade bem importante é essa aqui. Dado um lugar em F', né, no corpo acima, ele se restringe a um único lugar em F, no corpo abaixo. E dado um lugar de F, do corpo que está abaixo, ele vai ter somente uma quantidade finita, uma quantidade não nula, mas finita, de extensões em F. Esse é um resultado bem importante. E vamos ver mais à frente como é a relação entre esses caras, como é que eles interagem entre si. Um resultado nesse sentido é esse aqui, o teorema fundamental. Ele mostra uma relação entre todos os parâmetros que a gente já falou até agora. Tá? Ele é uma igualdade olhando para as extensões de um lugar no corpo que está abaixo. Então, se a gente fixa um lugar do corpo que está abaixo, a gente tem essa igualdade olhando para suas extensões no corpo acima, tá? Então, um lugar é dito ramificado se o índice de ramificação é maior do que 1. Caso contrário, ele é chamado de não ramificado, ou seja, quando o índice é exatamente 1. Decimos que P se descompõe completamente se tem exatamente N extensões. Em particular, bom, como consequência dessa igualdade fundamental aqui, isso implica que o índice de ramificação e o grau relativo são 1. E P é totalmente ramificado quando acontece o contrário. Tipo que existe um lugar, um único lugar acima de P, e esse lugar absorve toda a ramificação. Tipo que todas as folhas colapsam nesse cara. Uma ideia intuitiva para entender este conceito de ramificação, por exemplo, é o seguinte. Digamos que essa seja F' asociado a uma curva C', por exemplo. K de C', por exemplo. Imagina que tem aqui F associado a uma curva C. Mais ou menos o que está acontecendo aqui, tipo, a gente está olhando para as primárias. Em geral, a fibra genérica, né? Aqui tem 3, mas pode acontecer aqui um lugar em que a fibra, né, do morfismo tenha solamente 2 elementos, tipo que aqui esse cara está absorvendo uma folha. Mais ou menos essa é a ideia intuitiva. Um caso mais extremo disso, por exemplo, é o morfismo, por exemplo, nos complexos, né? FZ igual a ZN. Então, ele é um exemplo bem clássico, né? Esse é um morfismo ramificado, tipo, todas as fibras colapsan em zero, tipo, ele teria N folhas, mas na origem, todas as folhas colapsam no ponto zero, tá? Mais ou menos essa é a ideia do conceito de ramificação. Pelo menos no caso algebricamente fechado. O problema do caso não algebricamente fechado é que, tipo, esse cara aqui pode não ser 1. Então, tipo, que tem mais... Tipo, não é tão fácil de enxergar como neste caso. Agora, a ação dos automorfismos nas extensões de um lugar. Esse é um resultado bem importante. Então, o que nós temos aqui, basicamente, é que os automorfismos preservam todos os parâmetros que a gente já falou. Ok? Os graus relativos, os índices de ramificação, ainda as valorizações, em certo sentido, elas são preservadas por um automorfismo. E ainda ele age, vamos ver que ele vai agir transitivamente, no caso que a extensão seja galoisiana. Mas, em princípio, temos o seguinte.
tem aqui F, F', tem aqui um lugar P abaixo, por exemplo, e a gente vai olhar para suas extensões. Se existir um automorfismo que liga esse lugar para esse lugar, um automorfismo de F' sobre F, né? F' sobre F, tal que leva esse lugar para esse lugar aqui. Então, o grau de ramificação é preservado, o grau relativo é preservado, tá bom? Essa é a ideia. Agora, quando a gente fala sobre extensões separáveis, a gente pode falar sobre o diferente, tá bom? O diferente é um divisor, é um tipo de divisor efetivo. Um divisor efetivo é quando todos os coeficientes são positivos. Então, no caso, como eu falei, no caso de extensões separáveis, a gente pode olhar para o diferente. Ele tem uma dimensão muito técnica, na verdade, pelo menos para mim. Mas vamos falar então de como é que ele qual é a estrutura dele. Pessoal, só um instante, eu vou recargar meu lápis eletrônico. Só um instante, uns 15 segundos. Vou fazer uma pausa. Ok, beleza. Bom, então, a gente estava falando sobre o diferente. O diferente é construído desta forma. O diferente respeito a esta extensão separável, ok? A gente então suma todos esses caras e aqui aparecem uns coeficientes que, bom, eles provêm desta teoria aqui em cima, que, como eu falei, um pouco técnica. Mas a importância dele é que ele é um termo que aparece na fórmula do gênero de Hurwitz, que é essa aqui. A fórmula do gênero de Hurwitz mostra como es que se relacionan los géneros en extensões finitas, separables. É um resultado muito bonito, mas nele aparece esse negócio ali, esse diferente que eu apresentei aqui. Felizmente, temos algumas ferramentas para poder calcular o diferente. Uma delas, por exemplo, é o teorema do diferente de Dedekind. Ele mostra que, bom, ele mostra, por exemplo, que o diferente é o grau de ramificação menos 1, se somente se a característica não divide ao grau de ramificação. Mas quando isso acontecer, só temos uma desigualdade estrita. Em características zero, por exemplo, nos complexos, isso sempre acontece. E como eu falei, de fato, essa fórmula pode ser calculada sem considerar o diferente. Pode ser calculada diretamente utilizando métodos geométricos de análise, né? Mas então, em característica positiva, temos essas dificuldades aqui. Mas ainda temos uma outra ferramenta, que são os grupos de ramificação, que eu vou falar agora. Mas, por enquanto, vamos continuar definindo alguns termos. Dizemos que uma extensão é mansa, ou também, ou se não, é chamada de selvagem, se o grau de ramificação é positivo. E, além disso, o grau de ramificação não é divisível pela característica. Isso é no caso de mansa. No caso de selvagem, é quando o grau de ramificação, o índice de ramificação é divisível sim pela característica. Tá bom? Um resultado importante é que quase todos os pontos de
da extensão são não ramificados. Aqui desculpa, seria no caso os pontos de f', tá bom? São não ramificados. É mais ou menos como o exemplo que eu dei anteriormente, tipo, na verdade, só vai ter uma quantidade de pontos nos quais as folhas vão colapsar, só tem uma quantidade finita, no máximo. É mais ou menos a interpretação desse resultado aqui, tá bom? Algumas consequências adicionais desse teorema são as seguintes. Eu gostaria de focar nesta, porque é o que a gente mais vai utilizar. Então, se f de k de x, bom, se f é uma extensão finita separável de um corpo racional, k de x, e essa é uma extensão de grau maior do que 1, então ela tem que se ramificar. Se a gente faz essas contas, né, reemplaça tudo isso, tipo o gênero de f, o gênero de k de x, que é 0, a gente reemplaçar todos esses dados na fórmula de Hurwitz, então a gente consegue mostrar isso aqui. Então sempre vai ter um lugar ramificado, neste caso. E uma outra consequência é o teorema de Lurot. Ele fala o seguinte, um resultado muito interessante. Todos os subcorpos de um corpo racional também são racionais. Bom, todos os corpos, tal que f de 0 também seja um corpo de funções sobre o K, né? Ou seja, seja transcendente sobre K. Bom, nesse caso, então, esse F0 também vai ser um corpo de funções racional, ou seja, gerado por um único elemento, tá? E, bom, vamos ir mais para frente para não focar muito nesses detalhes. Bom, a gente já está terminando os pré-requisitos. Estamos já quase prontos para anunciar o teorema. Temos agora extensões galoisianas, e a propriedade mais importante delas é esta aqui. No caso que a extensão f' sobre f, eu escrevi no contrário, f' sobre f, no caso que ela seja galoisiana, então os automorfismos de f' sobre f, este grupo ali, ele vai atuar transitivamente sobre os pontos da curva. Ou seja, dados dois lugares acima de P, tá? Dois lugares acima de um lugar P de F, então vai existir um automorfismo que liga eles, ou seja, todos eles vão estar ligados de algum jeito, tá bom? Então, se a gente lembra um teorema anterior, isso vai implicar que todos os parâmetros de ramificação vão coincidir. Todos os parâmetros de ramificação vão coincidir. Ainda os coeficientes do diferente, tá bom? Beleza. E pela propriedade fundamental, temos ainda essa outra igualdade. Isso é um resultado que eu uso um monte de vezes na minha dissertação, o tempo todo. Então, é um resultado bem importante. E, bom, nesse ponto, é bom lembrar um teorema de Artin, muito conhecido, mas muito importante, que fala, se temos um corpo e temos um subgrupo finito de automorfismos dele, então, a extensão do corpo fixo de L por Y, respeito a L, essa vai ser uma extensão galoisiana. E o grau dessa extensão vai ser a cardinalidade do grupo, né? Muito importante. E, bom, vamos falar agora dos grupos de ramificação, MC. Então, o grupo de decomposição pode ser visto como... Bom, a gente escolheu um lugar P aqui abaixo, né? Então, ele pode ser visto como o estabilizador do lugar P', também a gente fixou. O grupo de inércia, bom, tem essa definição aqui um pouquinho mais técnica, digamos. E temos algumas propriedades desses grupos. Por exemplo, que os grupos por exemplo, se temos dois lugares, né, acima, que se restringem no mesmo lugar abaixo, então os grupos de ramificação desses dois caras vão ser conjugados.
Sim? Bom, sempre e quando também tiver um automorfismo que liga eles. Mas, bom, no caso de extensão galoisiana, sabemos, né, que esse automorfismo sempre vai existir. Então, temos então que os grupos de ramificação são conjugados. O que mais? Temos também aqui algumas outras propriedades desses conceitos. Especialmente este teorema aqui é bem importante. Sim? Ele mostra como se comportam os corpos fixos. Acho que eu esqueci de escrever isso mais. O ZP', ele é definido como o corpo fixo por G de Z. P', o corpo de descomposição. E agora, o TP' é definido como corpo fixo pelo corpo de inércia. Tá bom? Escrevi no contrário aqui, espera. P' e aqui é só o P. Tá. Além disso, é bom lembrar que G de Z bom, é isso aqui. Tem essa cardinalidade. E lembre que, no caso que ele seja algebraicamente fechado, por exemplo, esse cara vai ser sempre 1. E a ordem de GTT é sempre EP'. E é um grupo normal de GZ. Mas então, no caso algebraicamente fechado, como esse cara vai ser 1, isso mostra de que GZ e GT coincidem. No caso de K algebraicamente fechado. Nesse caso, eles dois coincidem. Beleza. Agora, podemos generalizar ainda mais. Temos os grupos de ramificação elevados, sim, com índice maior. Eles são definidos desse jeito aqui. E pode mostrar-se um resultado bem fácil, de que temos essa série de inclusões, e que isso vai, em algum momento, vai se estabilizar. Em algum momento, G de M vai ser igual a identidade, para um M suficientemente grande. Sim, acho que é fácil de perceber isso. Mas então, em particular, G de Z, o grupo de decomposição, é igual a G-1. E o G de T que a gente falou acima, o grupo de inércia, é o G de 0. Em particular, a ordem de G de 0 é igual ao índice de ramificação. Muito bem. Agora, outro resultado muito bonito é o seguinte. Se a característica é 0 ou a extensão é manso, né? O lugar é manso. Então, o índice, o grupo de ramificação são nulos. ¿Sí? É identidade. Para todo I maior do que 1, e G de T vai ser cíclico. Ok? Se a característica for maior que 0, então a G de 1 é um subgrupo normal de G de 0. E além disso, esse quociente aqui vai ser cíclico de um ordem relativo a P. Então, já temos alguns resultados sobre a estrutura do grupo de automorfismos mesmo. E a gente vai estar interessado em estudar esse grupo de automorfismos, né? Beleza. E, bom, aqui temos um resultado ainda mais geral para os grupos de ramificações de ordem maior. Então, a gente chega nesse teorema, o tema do diferente de Hilbert, que mostra, né, uma conexão ali média mágica entre todos os conceitos. Ele relaciona o diferente, o coeficiente do diferente, com as ordens dos graus dos índices de ramificação. Esses são conceitos aparentemente muito distantes, mas aqui tem uma conexão. Eu achei isso bem legal. E agora queremos estudar este grupo de automorfismo. De fato, vamos focar no caso somente que F seja, por exemplo, K de X, né? É o que a gente está interessado. Mas temos resultados mais gerais, como esse teorema aqui. Este teorema foi mostrado primeira vez pelo Smith, e ele mostra que se o gênero... perdão, é o teorema aqui. Se o gênero é maior ou igual do que 2, ok?
se um corpo de funções algébricas tem gênero maior ou igual do que 2, então seu grupo de automorfismos é finito. Ou seja, o automorfismo de FK vai ser finito. Lembre que eles são os automorfismos de F que fixam K. E isso é um resultado, para mim, a primeira vez que eu vi para isso, era meio inacreditável. Para mim não era muito acreditável, porque, nossa, esse cara pode ser infinito. Então, um corpo infinito vai ter uma quantidade infinita de automorfismos. Não sei, no começo, para mim não era muito claro, mas isso acontece. E, de fato, quando o gênero é 1 e o K é algebricamente fechado, bom, a gente fala, por exemplo, que esse é um grupo de funções elíptico, que um grupo de funções de uma curva elíptica, por exemplo. Então, a gente sabe também que esse cara vai ser infinito. Os automorfismos de uma curva elíptica são infinitos, tá? E, bom, nós estamos focados neste caso aqui. Automorfismo de K de X. Que ele é isomorfo P2K, como a gente viu no começo da apresentação. Ok? E esse é o resultado principal. Aqui, a gente tem a lista de todos os grupos finitos de PL2K, ou seja, automorfismos de K de X sobre K, quando a característica é positiva e quando K é algebricamente fechado. Então, isso aqui é a primeira parte da minha dissertação de mestrado. É a primeira parte do que eu estava estudando. Tudo o que eu falei é que para tentar entender essa primeira parte. Eu estou estudando esse paper aqui, um paper do Valentini e do Madden, e ele se divide em duas partes. Primeiro, a estudar os grupos finitos de Play 2K, e depois a gente vai aplicar esse resultado para estudar os grupos, para estudar o grupo de automorfismos de curvas de Artin-Schreier, que são um tipo de curvas algébricas, bom, com certas propriedades, né? Bom, em princípio, elas podem ser escritas y de p menos y de uma forma f de x não constante, onde p é a característica do corpo, tá? Então, a gente mostra, né, que em quase todos os casos, salvo algumas exceções, bom, não vou escrever tudo isso, mas a gente tem que esse grupo de automorfismos, no caso de Artin-Schreier, ele vai ser uma extensão de um subgrupo finito de PL2K, a gente então vai usar esse resultado, mais um grupo cíclico. Então, isso é um primeiro passo para estudar os grupos de curvas de Artin-Schreier. A gente vai precisar, então, de estudar essa primeira parte de subgrupos de P2K. Então, mais ou menos, qual é o processo para a prova desse teorema ali? É o seguinte. Seja K um corpo perfeito, a gente escolhe um subgrupo finito. Né? Seja G um subgrupo finito de automorfismo de K de X, e seja E o corpo fixo de K de X por Y. A gente sabe, né, que esse vai ser por el tema de Artin, a gente sabe que K de X sobre E vai ser galoisiano. E, bom, estou anotando aqui os parâmetros de ramificação que eu estou usando. Então, seja P barra I, os lugares de E que se ramificam, tá? Lugares de E. Então, a figura é a seguinte. K de X está acima de E, P de I está por aqui, abaixo, tá? Então, a gente está olhando para estudar as extensões dele. SI é denotado como as extensões, o conjunto de extensões de SI. RI é a cardinalidade de SI, tá? RI é a cardinalidade de SI. Bom, temos DI é o grau desse cara, o grau como lugar de E. EI é o índice de ramificação desse lugar. E lembre que ele é o mesmo para todas as extensões, porque essa coisa é galoisiana.
E o delta I é a extensão no diferente, que, bom, como a gaussiana também vai conseguir o mesmo para todos os lugares, para todas as extensões de P barra I. Pelo teorema de Hurwitz, então, fazendo as contas, chegamos nessa primeira igualdade. E a partir disto, e utilizando esse lema aqui, a gente faz, né, todas essas continhas, e isso permite já ter uma primeira aproximação para solucionar o problema. Em particular, a gente, por exemplo, tem que, no máximo tem 3 lugares ramificados. Mais precisamente, a gente mostra, né, que a suma dos graus dos lugares que se ramificam de E é menor ou igual do que 3. Então, em particular, esta S aqui é menor que 3. Ok? Essa S ali é menor do que 3. Então, de S é a quantidade de lugares de E que se ramificam. Ou seja, a quantidade dos PDIs que se ramificam. Tá bom? Dos P barra Is. Beleza. Então, a gente faz as contas, faz todos os casos, a gente estuda tudo isso. A gente chega nestas primeiras aproximações. Desculpa, a gente segue este processo aqui para encontrar todos esses subgrupos. E no final, a gente chega nesse teorema. Eu diria que esse aqui é o teorema principal, mais do que outro, porque esse é um teorema um pouquinho mais geral. Ele fala o seguinte, tipo, ele mostra, dado um corpo, tipo, dado um subgrupo finito de f de k, ok? E a gente, por exemplo, a gente conhece, né, como é cada um dos parâmetros de ramificação. Então, esse teorema mostra todas as possibilidades das ramificações que podem acontecer e ainda mais mostra quais são os subgrupos correspondentes a cada caso. E nesse caso, esse K não precisa de ser algebricamente fechado. Esse K pode ser ainda um corpo finito, por exemplo. Esse é um resultado bem legal. Bem legal. Tá bom? Então, a gente usa esse primeiro resultado. Depois disso, a gente usa esse resultado aqui para hallar os subgrupos finitos de automorfismos de, por exemplo, quando F é um corpo finito, digo, quando K é um corpo finito, tá bom? A gente usa esse teorema 107 para esse caso aqui, e depois a gente nota que isso já vai permitir achar todos os grupos finitos de automorfismos de KdX sobre K, algebricamente fechado. Como a gente percebe isso? Porque acontece, tipo, esse é um outro teorema que a gente tem que mostrar, que todos os automorfismos nesta lista aqui, de fato, podem ser enxergados como automorfismos somente deste cara. Então, em particular, tipo, estendendo as constantes, a gente nota que assim a gente obtém todos os automorfismos de K barra X sobre K. No caso, algebricamente fechado. Mais ou menos essa é a estrutura dessa parte, né? De como mostrar esse teorema que eu falei anteriormente. Esse teorema é mostrado seguindo esses passos. Bom, então já estou próximo para terminar. Eu somente queria ilustrar um exemplo de aplicação dessa teoria. Então, eu acho que de fato, acho que esse é o caso mais fácil que eu consegui encontrar. Os outros casos são bem mais complicados e precisaria de muito mais tempo para explicar todos esses detalhes. Mas, por exemplo, eu escolhi o caso em que P1 baja e P2 baja tem ramificação mansa. Estamos aqui, neste caso aqui. Então, tem 2 lugares de ramificação e esses 2 lugares têm ramificação mansa. Então, fazendo as contas, né? O teorema de Hurwitz, tudo isso, obtemos 2 casos. Esse aqui e esse aqui. No primeiro caso, é fácil notar que Y vai ser um grupo cíclico, com P nos dividindo a E1.
E no outro caso, temos que, após de fazer as contas, temos essas duas possibilidades aqui. No primeiro caso, por exemplo, quando E2 exatamente, deixa ver o tempo. Nossa, acho que não tenho muito mais tempo, mas vou tentar de fazer um resumo bem rápido. A ideia é a seguinte. Por exemplo, quando E2, o índice de ramificação do lugar 2 é 2, então esse G vai ter essa estrutura aqui. Isso é simplesmente reemplazando os valores. Então, dado um lugar acima de S1, a ver, deixa eu me ordenar aqui. Tá. Então, a figura é a seguinte. Temos E, que está incluído em KDX, ok? Temos P de 1, que é um lugar que se ramifica, e P2, que é o outro lugar que se ramifica, tá? Então, se eu pegar um lugar acima de P1 barra, tá? Um lugar que está em P, é um lugar P que está em KDX, quer dizer. Então, como esse lugar, como a ramificação é mansa, o grupo de ramificação dele vai ser gerado por um único elemento. Esta é por uma propriedade que eu falei antes, né? Quando a ramificação é mansa, então um grupo G0 ele é cíclico. Mas ele também vai ser normal. Por quê? Porque esse cara vai ter ordem E1, exatamente, mas E1, tipo, Y é igual a 2 E1. Em particular, esse sigma, o grupo gerado por sigma, ele tem índice 2, tá bom? E sabemos que todos os grupos de índice 2 é normal. Em particular, esse cara é normal. Mas como todos os lugares acima dele tem grupos de ramificação conjugados entre si, então todos os lugares de ramificação de qualquer ponto acima do P1 é o mesmo. Então, pelo menos já temos isso. O Y0 é constante para todas as extensões de P em S1. E a gente pode fazer uma coisa similar no caso de P2. Bom, acho que pelo tempo não vou conseguir falar sobre todos os detalhes, mas o importante aqui é que estamos utilizando toda a teoria anterior que eu falei para calcular esse caso. Por exemplo, a gente mostra, né, que... Desculpa. Tá, uns 3 minutos mais e eu vou terminar. Só 3 minutos mais. Tranquilo, tranquilo. Tenha teu tempo aí, Abraham. Tem tempo. Tá. Vou tentar, então, de também não estender muito. Tá. Tá. Então, como eu estava falando, tá. Então, temos... tá. Ok. A gente, então, mostrou essa parte aqui. E agora, vamos focar em P2. A gente, então, vai definir E' como sendo o corpo fixo em KdX pelo Y. Perdão, pelo sigma. O corpo fixo pelo sigma, tá? Então, pelas propriedades do... Lembra, né, que a gente viu essas propriedades aqui, que caracterizavam os corpos fixos. Então, utilizando essas propriedades, a gente mostra que P1 não se ramifica em E'. Estamos aqui. Mas se P1 barra não se ramifica em P', então P2 tem que ramificar. Lembra, né? Que toda a extensão, ou seja, f de k, ou seja, temos ahorita kx, E', tá?
Y tenemos que prima incluye también a E. Pues el teorema de Gilurot, L va a ser racional también, L va a ser racional también. Más ese cara, disculpa, L va a ser racional, L va a ser racional. Más então, essa extensão vai ter grau maior ou igual do que 1. De fato, vai ter grau 2. Então, tem que ter um lugar que se ramifica. Pero como P1 baja não se ramifica, P2 baja tem que se ramificar. Então, seja que, tal que, acontece o seguinte, tal que a restrição de Q em E' seja ramificada sobre P2 baja. Ou seja, utilizando as hipóteses que a gente tive, né? Tá bom. Então, esse lugar tem índice 2. E a gente, então, utiliza uma contradição. A gente escolhe, então, um gerador para G0 de Q. E se a gente considera o corpo fixo de F de tal, ele está incluído aqui, ele está incluído aqui. Então, aplicando outra vez esse teorema aqui das propriedades dos grupos de ramificação, dos corpos fixos, pero dos grupos de ramificação. Quando a gente usar esse resultado, a gente, no final, chega numa contradição. Eu não vou ter tempo de dar todos os detalhes, mas pelo menos essa é a ideia geral de como é mostrado esse caso. Então, tudo isso no final ajuda a mostrar que Y é gerado por esses dois elementos. Mas se a gente supor que eles comutarem, então Y vai ser o produto direto desses caras. Em particular, o tau, né? O tau vai ser normal em Y. E a gente pode aplicar o processo anterior, né? De fazer a contradição e utilizar esse teorema, né? Dos corpos fixos pelos grupos de ramificação. E a gente mostra, então, uma contradição. Ou seja, a gente mostra, por exemplo, que P1 baja se ramifica tem que se ramificar aqui, galoisiana, mas isso é impossível por um dos casos anteriores. Ou seja, se a gente, por exemplo, olha para aqui, é impossível que uma coisa se aconteça. A gente tem que olhar um dos casos que aparecem aqui. Então, isso mostra que esses dois caras não podem comutar. Então, esse Y é isomorfo ao grupo diedral de ordem E1. Bom, no caso seria de ordem 2 por E1. Né? No caso, agora, isso foi no caso E2 igual a 2. Agora, no caso E2 igual a 3, é um processo bem parecido. A ideia é quase a mesma. Porque se E1 é igual a se E2 é igual a 3, então fazendo as contas, E1 é igual a 2, chega que Y é igual a 12, então suponha que existe um subgrupo de ordem 6, então ele tem grau 2, então, bom, como ele tem grau 2, ele vai ser normal, tá bom? Ele vai ser, tipo, ele vai ser normal em Y, tá? Mas como é normal em Y, utilizando a correspondência de Galois, esse cara vai ser galoisiano, tá bom? Então, agora sim, como esse cara é galoisiano, a gente pode utilizar esse processo que a gente fez anteriormente e chega numa contradição. Chega que esse caso é impossível. E, em particular, não existe um elemento de ordem 6, portanto, mostra que o grupo tem que ser igual a 4, isomorfo a 4, tá? Então, mais ou menos esse é o jeito que eu segui para mostrar, bueno,
disculpa, que o paper segue para mostrar, para achar esses subgrupos aqui, para mostrar esse teorema. Tá bom? São muitos casos. E, por exemplo, ainda tem dos casos, por exemplo, esse 3.2, nos quais tem que usar um resultado adicional sobre grupos de Zassenhaus. É um resultado que, tipo, ele classifica ou caracteriza, a PGL e PSL. O sea, mostra propriedades dos grupos 3 transitivos. E, bom, usando isso, a gente pode mostrar que esse caso coincide com esses subgrupos, exatamente, usando esse teorema de Zassenhaus. Então, eu tive uma dúvida. Agora sim vou terminar com essa última pergunta. Eu tive uma dúvida. Então, bom, isso é uma coisa que não explica no paper, mas que eu tive curiosidade. É o seguinte: se Y é um subgrupo de automorfismo de KDX, pelo teorema que a gente viu, né? A gente sabe quais são as possibilidades para o corpo fixo, tá bom? A gente sabe, né? As possibilidades, todo o que poderia acontecer. Mas, por outro lado, a gente sabe, né, pelo teorema de Lurot, como KDX, como o corpo fixo, em particular, é um subcorpo. Vou pegar isso aqui. É um subcorpo de KDX. Então, pelo teorema de Lurot, ele também tem que ser racional. Então, ele é gerado por algum elemento. Agora, como eu consigo hallar Z? Ou seja, qual seria a cara do Z? Bom, ele vai ter que ser uma função racional, né? Eu tive essa curiosidade, porque isso também está relacionado com o problema 2 que eu falei, né? Isso está relacionado com esse cara aqui, porque achar o Z anterior, hallar o Z, é tipo equivalente a encontrar esta C, esta f de x, pelo menos nesse caso particular. Então, eu fiz algumas contas, bom, por conta própria. Eu queria apresentar um pouco do que eu fiz. Bom, isso está por aqui. Então, por exemplo, a gente sabe, por exemplo, que existe o grupo diedral aqui. Então, por exemplo, eu queria saber qual seria um gerador para o caso do grupo diedral, ou, por exemplo, um gerador para o caso do grupo A4 ou do grupo A5. Qual seria a forma desses caras? Então, o processo é o seguinte. Eu posso assumir que, eu posso assumir o seguinte. Em primeiro lugar, sabemos de que só tem no máximo 3 lugares ramificados, né? Podem ser menos, pode ser somente um, ou podem ser somente 2, mas no máximo tem 3. E, bom, cada um deles tem suas extensões, tudo bem. Mas eu posso assumir, utilizando algum automorfismo de KDX, eu posso assumir de que os lugares acima são 1, 0, infinito. Eu posso fazer as mudanças que eu quiser. Eu posso assumir 3 lugares sempre, né? Como os automorfismos de KDX são 3 transitivos, eu posso assumir que são esses 3 lugares. E aqui também, eu posso assumir que P1 é 0, é 1 ou é infinito, tá bom? Olha só, esse 1, 0, infinito são os lugares correspondentes, digamos, a reta projetiva, ¿sí? Nesse caso. E esse 0, 1, infinito são lugares correspondentes, mas respeito ao E. Tipo, o que eu quero dizer exatamente é que esse 1, 0, infinito não são os mesmos aqui, são coisas diferentes, tá bom? Mas por que eu faço por que eu assumo isso? Eu assumo isso porque isso me vai permitir dar uma cara para o Z. Lembre que esse E aqui é K de C.
Então, por exemplo, alguns resultados que eu consegui achar é o seguinte. Por exemplo, no caso do grupo diedral, temos esta expressão aqui. O Z vai ser esse cara. Bom, utilizando certas assumpções, assumindo certas coisas, né? Assumindo, por exemplo, que acima de P1 está o 1, acima de P2 está o 0. Haciendo essa assunção, eu cheguei a uma equação dessa forma. E agora, por exemplo, no caso de... Deixa eu ver aqui. Tá, por exemplo, no caso dos subgrupos PSL, por exemplo, ou PGL mesmo. Então, eu também fiz algumas assunções, né? Eu assumi, por exemplo, que P1 aqui era o lugar acima de Z e P2 era um lugar associado a 1 sobre Z. Ou, se quiser, com uma notação 0, e esse cara vai ser o infinito, se quiser. Tá bom? Então, fazendo essas assunções, bom, o processo vai ser um pouco largo de explicar, mas no final eu cheguei a uma equação assim. O Z vai ser desta forma. Então, é interessante, né? Interessante, tipo. Então é o seguinte, que se eu considero, por exemplo, PGL, eu considero, por exemplo, o KDX fixado por esse PGL, digamos, não sei, 2P a la N. Então, esse cara vai ser gerado por KGC, onde GC tem essa forma. Mais ou menos esse é um resultado que eu consegui achar. Eu perguntei para o meu orientador se isso era uma coisa nova ou uma coisa que já foi resolvida antes, e me falou que sim, esse é um resultado bem conhecido na literatura, mas, bom, que eu consegui fazer por conta própria, então falou que tá bom, pelo menos eu tentei. E, bom, esse resultado aqui muito importante no caso de encontrar os subgrupos finitos de extensões de Artin-Schreier. Então, é por isso que é interessante também estudar esses, achar essa Z, que representa a esse grupo fixo, a esse corpo fixo. Muito bem. Muito obrigado, pessoal, pela paciência de ter ouvido toda esta apresentação. Então, muitas graças pela sua atenção e espero que tenha sido de utilidade. Então, tá certo, Abraham. A gente agradece muito a tua palestra, né? Que foi cheia de detalhes, cheia de exemplos, né? E com muitas ações aí de grupos. Então, vamos todos aí agradecer a grande palestra do nosso colega.